Então vamos elevar o nosso pensamento até o alto, até o Mestre Jesus, internalizando os nossos pensamentos também, lembrando de tudo aquilo que necessitamos, de tudo aquilo que vem nos afligindo, e lembrando desse Mestre bondoso que abre os braços para nos receber, com todo o teu amor, com todo o teu carinho, que conhece a cada um na sua intimidade, sabe das suas necessidades, das suas qualidades e reconhece em nós, irmãos necessitados de auxílio, de conhecimento e de amor. Mestre Jesus, que o Senhor, na sua infinita bondade, possa nos envolver com a tua luz, abrindo os nossos caminhos, abrindo a nossa mente para a caridade, para os seus ensinamentos. E que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite a todos. Peçamos a Deus que nos conceda a todos tranquilidade e saúde. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outro interesse que não seja o de bem servir aquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele. Do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da vida e da luz, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele nos abençoe mais uma vez na noite de hoje e permita que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo a todos para que possamos entender a mensagem do Evangelho na noite de hoje. Agradeço mais uma vez o convite de estar nesta casa, e me sinto tão bem quando aqui chego. Agradeço do fundo do coração, em nome do Fábio, agradeço todos os trabalhadores da casa pela oportunidade que me foi dada. E o tema que queremos abordar na noite de hoje é viver em paz. E quando nós analisamos esse tema, cada um de nós tem uma ideia do que seja paz, né? Muitos acham que paz é ficar na tranquilidade, deitado numa rede, deixando o tempo passar, né, Fábio? Mas nós vamos estudar aqui que a paz é um pouco diferente disso. Nós vamos entender a paz de Jesus quando ele nos disse: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então nós vamos começar e tentar entender a diferença entre a paz que Jesus nos dá e a paz que o mundo nos dá. E nós vamos ver uma diferença muito interessante para as nossas reflexões. E para começar a falar sobre o tema, nós fomos no livro Fonte Viva, capítulo 123, Viver em Paz. E começa com um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando Jesus diz: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Nós aprendemos na literatura espírita que o grande objetivo da humanidade, segundo o apóstolo Paulo, na resposta à questão número 1009 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado sobre a vida futura dos homens, Paulo começa dizendo que o grande objetivo da humanidade é gravitar à unidade divina. Então nós precisamos entender que nós precisamos gravitar à unidade divina. E para gravitar a Deus nós precisamos de 3 coisas, segundo Paulo. Nós precisamos entender justiça, amor e conhecimento. E 3 coisas são contrários: injustiça, o ódio e a ignorância. Então, para que nós estejamos em paz, nós precisamos estar gravitando Deus. Nós precisamos estar gravitando a unidade através do nosso trabalho, da nossa prática no bem. E Emmanuel traz para nós, nessa lição, um ensinamento valioso, quando ele disse: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar no teu roteiro sem guerrear a ninguém. Quantas vezes nos nossos relacionamentos nós estamos
tranquilos, estamos pensando em alguma coisa boa, e chega alguém gratuitamente no ambiente de trabalho ou nas relações familiares, alguém e guerreia com a gente, nos distrata, fala coisas desagradáveis. Isso pode acontecer com todos de nós. E nós vamos entender por que isso acontece às vezes. Então nós precisamos, apesar das pessoas guerrear conosco, nós precisamos avançar no nosso roteiro sem guerrear ninguém. E para isso nós precisamos de algumas coisas. Nós precisamos que a tranquilidade te banhe o pensamento. É necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Precisamos ter compaixão, precisamos ter bondade nos nossos corações, nos nossos relacionamentos. Jesus nos diz, antigamente nós tínhamos a ideia de que Deus era um Senhor que nos julgava e nos castigava, nos punia severamente. Mas veio Jesus e nos disse que Deus não pune ninguém, Deus não julga ninguém. Deus é Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai benevolente, cheio de bondade para com todos nós. O que existe que nós precisamos entender é que as leis de Deus são leis educativas. Ela vem para nós nos ensinar a forma que nós devemos proceder nos nossos relacionamentos para que nós possamos ter essa paz que todos nós sonhamos de ter. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Vocês já pararam para pensar que quando alguém nos ofende, alguém cria algum atrito conosco e nós nos desequilibramos e ficamos exasperados, vocês já pararam para refletir o mal que nós estamos propiciando a nós mesmos? Porque quando nós exasperamos, nós jogamos taxas muito destrutivas no nosso organismo. Nós criamos na nossa intimidade orgânica, nós criamos processos deletérios que muitas vezes desenvolvem doenças para as nossas células. Por que isso? Porque quando nós estamos serenos, quando nós estamos na paz de Jesus, quando nós estamos pensando sempre no bem, nós conseguimos superar esses problemas. Porque quando nós não superamos os problemas, nós vamos criar o quê? Nós vamos criar mágoa nos nossos corações, vamos criar problemas para nós mesmos. E olha como é difícil a gente manter a paz. Tem um mosquitinho que está aqui toda hora aqui no meu olho aqui. Entendeu? E eu estou aqui falando de paz, mas estou aqui quase querendo matar o mosquito aqui, dando um tapa na minha cara aqui. Então, para você ver como é que as coisas são. As coisas externas nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Nós precisamos entender, nós precisamos manter a nossa paz, que é estarmos equilibrados. É nós traçarmos o nosso roteiro, a nossa senda, nós traçarmos de forma que nós não estejamos com mágoa de ninguém. Quando Jesus, trouxe para nós as leis morais, quando Jesus nos ensinou a forma de proceder para atingirmos as graças de Deus, vamos voltar um pouco na história. Quando Moisés trouxe para nós um Deus único e trouxe os 10 mandamentos. Eu já fui coroinha da Igreja Católica, mas esqueci mandamento. Moisés já trouxe um avanço muito grande quando ele trouxe, além dos 10 mandamentos, trouxe a lei civil de Moisés, a lei mosaica, que diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. Lei de Italião. Se alguém nos ofende, nós podemos ofender na mesma intensidade que fomos ofendidos. Isso já foi um avanço na humanidade, porque antigamente, quando uma pessoa era ofendida, ela ia lá e dizimava a aldeia daquela pessoa que havia ofendido ele. Mas veio Jesus e deu um avanço muito maior e muito mais significativo e muito mais inteligente para nós, quando ele nos diz, traz para nós o ensinamento, não mais o olho por olho, dente por dente, mas o perdão das ofensas. E quando a gente fala em perdão das ofensas, como nós temos dificuldade de entender o benefício que é. Muitas vezes a pessoa pensa que perdoar uma ofensa é sinal de covardia. Perdoar a ofensa é sinal de fraqueza. O perdão das ofensas é de uma inteligência suprema.
quando nós olhamos esse ensinamento de Jesus na ótica do Espiritismo. Porque se nós analisarmos a vida do prisma de uma única existência, como é vigente nas várias escolas religiosas, fica difícil nós entendermos o perdão das ofensas. Mas quando nós entendemos que somos todos, sem exceção, filhos de Deus, todos os nossos irmãos, todos os espíritos que povoam o nosso orbe, todos foram criados por Deus, simples e ignorantes, mas que serão perfeitos um dia, como nós também seremos. Então, quando nós analisamos desse prisma e que nós percebemos que nós não temos apenas uma existência, nós vamos entender o porquê do perdão das ofensas, e nós vamos ver isso aqui mais para frente. Porque quando nós perdoamos, nós libertamos do problema. E a pessoa que nos ofendeu, através das leis educativas de Deus, vai sofrer as consequências daquele ato infeliz. É simples assim. Então, nós perdoando, nós nos desligamos. E quando nós não perdoamos, nós sofremos aquela ofensa por tempo indeterminado. Se não, vejamos, fui ofendido por um vizinho meu há 30 anos atrás. Não perdoei. Aí eu falo, não, eu perdoei, eu esqueci. Não é perdoar, não, eu esqueci a ofensa. Ninguém esquece, só quando tem umas raivas que a gente esquece. Nós, na realidade, quando nós não perdoamos, o que acontece? Todas as vezes que nós lembramos daquela pessoa que nos ofendeu, todas as vezes que nós lembramos da agressão sofrida, nós voltamos a sentir a mesma mágoa daquela época. Nós voltamos a sentir a mesma vontade de vingança daquela época. Nós sentimos todos esses fluidos deletérios em torno de nós que nos prejudica a saúde. Porque quem vive muito tempo magoado, o que ele faz? Ele cria através de associações, ele cria em torno de si fluidos deletérios. E o nosso perispírito absorve os fluidos que estão em volta de nós, como a água se embebeda, como uma esponja se embebeda num copo de água. Você pega uma esponja sequinha, põe no copo de água, ela fica totalmente molhada. O nosso perispírito, ele se embebeda dos fluidos que estão à nossa volta. E como o nosso perispírito está ligado molecularmente com o nosso corpo físico, ele transmite essas sensações deletérias para as células do nosso organismo. Então, quando nós perdoamos, nós libertamos e não mais sentimos essa mágoa durante muito tempo, evitando males maior para nós mesmos. Por isso é que é sinal de inteligência perdoarmos as ofensas. Então, nós precisamos assumir compromissos de não ficarmos exasperados nos relacionamentos. Quando alguém tenta nos desestruturar emocionalmente, lembremos de Jesus e mantenhamos a calma, porque junto da serenidade poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente que os que te procuram o caminho, todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. São pessoas que vivem no mundo de ilusão, pensando que eles são o centro do universo e qualquer coisa tira eles da serenidade de Jesus. Então, eles ficam cheios, estão doentes da alma. Muitas vezes a pessoa que está nos agredindo está com raiva de Deus, está magoado com a vida. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, e quando os Espíritos nos orientam que a maioria dos processos de desentendimento ocorrem por motivo de ignorância. Não é aquela ignorância de agressividade, não, é a ignorância da falta de conhecimento. Porque quando nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, quando nós temos conhecimento das leis de Deus, nós vamos entender que nos nossos relacionamentos nós temos que evitar ao máximo ofender as pessoas, ser desorientados com as pessoas, porque esse é o processo evolutivo, nós vamos entendendo isso, e à medida que nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, mais fácil se torna isso, porque nós vamos nos fortalecendo nos conhecimentos, e na hora do
problema, na hora que nós precisamos enfrentar as vicissitudes da vida, nós estando embasados no conhecimento de Jesus, sabendo que somos espíritos imortais e que todas as vicissitudes, todos os problemas das nossas vidas são temporários, nós vamos conseguir aquela fé raciocinada que gera em nós a sensação de esperança em dias melhores. Porque nós seremos felizes, todos nós seremos felizes porque seremos espíritos puros um dia. E isso depende de nós mesmos, através da nossa postura, através dos nossos relacionamentos. Por isso, Emmanuel nos orienta: unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser e identificará neles todos crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Crianças espirituais. Quando a espiritualidade nos orienta que todos nós somos filhos de Deus e que fomos criados simples e ignorantes, quando nós somos crianças espirituais, nós somos simples e ignorantes. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ampliando o nosso patrimônio espiritual, adquirindo conhecimentos e virtudes, até que nós consigamos nos libertar de todas as nossas imperfeições e tornaremos então espíritos perfeitos. É dessa forma que nós precisamos encarar as pessoas que nos ofendem, como crianças espirituais, crianças que ainda não entenderam os ensinamentos de Jesus, crianças que ainda vivem naquele sonho de que eles são os seres mais importantes do mundo e, como tal, eles permitem que o mundo gire em torno deles, pelo extremo egoísmo que existe ainda em suas mentes. E vale lembrar que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos orienta o seguinte, a respeito do egoísmo. Desde as eras recuadas, quando fomos criados, dotados da razão por Deus, quando nós tornamos espíritos imortais, a justiça divina nos solicita que renunciemos ao egoísmo, desde quando fomos dotados de razão. Mas nós ainda somos muito presos às nossas vontades, àquilo que nós achamos que é o mais certo. Então vamos olhar as pessoas que nos agridem como crianças espirituais, porque fica mais fácil de perdoar. Porque uma criancinha, né, gente, tem uns menininhos meio custosos, né? Custoso é da época do meu pai, viu, gente? Eu lembro disso aí, né? Falava, ô menino custoso. Tem uns meninos que chegam e chutam a canela da gente, né? Não sei se na família de vocês tem isso. E a gente fala, ô menino custoso, e a gente não fica com raiva dele, né? Mas se fosse um adulto que chutasse a nossa canela, era complicado, não é assim? Então, vamos olhar as pessoas que nos agridem, chutando a nossa canela, como crianças espirituais, que ainda vão percorrer etapas e mais etapas para adquirir conhecimento, para deixar de ser crianças. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Cada um de nós nascemos na encarnação presente, nós reencarnamos com um objetivo específico. O meu objetivo não é o mesmo objetivo do Fábio. Cada um de nós tem um objetivo. Cada um de nós tem no plano divino algumas ações a realizar para que o conjunto das ações de cada um de nós possa promover o avanço da humanidade e a melhoria do nosso orbe. Cada um de nós temos uma tarefa a realizar. Então nós precisamos aprender a respeitar a mente de cada pessoa. As pessoas não pensam como nós pensamos, não têm muitas vezes o mesmo conhecimento que nós temos, às vezes tem mais conhecimento, às vezes menos conhecimento. E é nesse relacionamento de afetividade, de bondade, é que nós vamos criando condições para a melhoria espiritual. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Notadamente, principalmente, nesse mundo atribulado que nós estamos vivenciando. Nesse processo acelerado de transição planetária, onde as coisas estão acontecendo numa velocidade que nós temos dificuldade de acompanhar.
precisamos entender essas modificações, essas mudanças, compreender o que está acontecendo, fazer o que nos cabe fazer nesse movimento de evolução planetária. Cada um de nós dando a pequena parcela, para que o somatório das pequenas parcelas se torne uma parcela grande e possamos contribuir nesse processo da evolução da humanidade. E o nosso irmão já leu aqui a mensagem do capítulo 10, versículo, que fala o quê? Fala do orgulho. Nos nossos relacionamentos, como nós perdemos a paz por causa do orgulho. Muitas vezes, alguma pessoa fala algo e a gente pensa que ele está falando para a gente, está pensando que ele está nos ofendendo, o nosso orgulho fala, por que ele tinha que falar daquele jeito? E nós perdemos a serenidade que nós estamos. O mundo atribulado que nós temos, nós perdemos a serenidade, basta, nós estamos aqui nessa casa abençoada, né, falando de Jesus, falando das leis divinas, estamos nessa serenidade porque os benfeitores espirituais criam o ambiente favorável para que os bons espíritos atuem sobre nós, nos dando essa serenidade, pelo menos nesse momento que aqui estamos. E eu gosto muito de falar uma coisa que eu aprendi há algum tempo atrás, a importância que é estarmos na casa espírita, porque é um ambiente de oração de muito tempo. Então o ambiente está preparado fluidicamente, onde o nosso espírito protetor individual, os espíritos protetores têm mais facilidade de nos acessar, de nos influir para o bem, porque nós estamos falando de Jesus. Só de falar o nome Jesus, nós já melhoramos a psicosfera do nosso ambiente. E aqui onde tantos anos de orações, né, Fábio? Tanto tempo de pessoas orando, vibrando, e a espiritualidade amiga, André Luiz nos orienta isso, eles vêm com muita antecedência do horário do trabalho para preparar o ambiente para que cada um receba aquilo que veio buscar aqui hoje. Olha que coisa serena. Mas basta que nós saímos daqui, vamos subir aquela avenida que tem ali, e o ambiente, o trânsito começa a ficar tumultuado, você vai entrar numa rotatória, alguém buzina para você, você já perde a paciência. São as influências externas que acontecem na nossa vida e que nós precisamos aprender a lidar com elas. Quando Jesus recomenda, reconcilie-te o mais cedo possível com o vosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. A literatura espírita está cheia de relatos nos livros de André Luiz, do Divaldo Franco, e tantos livros que falam de espíritos que se degladiam durante várias encarnações. Uma encarnação, enquanto o outro está encarnado, o outro faz o processo obsessivo. Na outra encarnação, os outros nascem na mesma época e um dá um jeito de matar o outro. E assim vai levando a vida, criando ódio, mais ódio, mais ódio, até que a justiça de Deus, no momento sublime de oportunidade, propicia aqueles espíritos a oportunidade do reajustamento. É assim que acontece. Muitas vezes, os reajustamentos são dolorosos. Tem uma história de dois espíritos, que está narrado no livro Paras e Redenção, de Divaldo Franco, que eles eram muito amigos e tiveram azar de apaixonar pela mesma mulher numa determinada encarnação. E esse processo gerou ciúme, brigas, e um acabou matando o outro. E o processo veio durante várias existências. Quando um estava mais forte, matava o outro. No outro estava mais forte, matava um. E assim foi levando. E a espiritualidade superior achou por bem que os dois nascessem como chipófagos para que pudessem promover o reajustamento. São as leis, são os ensinamentos que nós sofremos. Então, por isso que quando nós já temos essa noção de conhecimento, nós precisamos trabalhar no nosso orgulho, no nosso egoísmo, para superá-los e não deixar que sejamos movidos nos relacionamentos pelo orgulho e pelo egoísmo, mas sim pela humildade e pela bondade dos corações. O primeiro exemplo que Jesus nos deu, eu gosto muito de falar isso,
foi o exemplo da humildade, porque como governador do orbe, como governador do planeta Terra, quando ele veio trazer a boa nova para nós, o evangelho trazido por Jesus, ele poderia ter nascido onde ele quisesse, como príncipe, como rei, o que ele quisesse, mas ele optou por nascer como filho de um carpinteiro, numa simples manjedoura, e ele deu para nós aí o quê? O exemplo de humildade. E no último momento da vida dele como Espírito encarnado, ele deu outro exemplo importantíssimo para nós, que é o que eu falei aqui, que é o perdão das ofensas. Porque quando ele estava crucificado, nos últimos suspiros, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós analisamos esse ensinamento de Jesus, fica mais fácil perdoar, porque são crianças ignorantes ainda. Eles não sabem o que estão fazendo. E quando não sabem o que está fazendo, fica mais fácil perdoar. Vamos analisá-los como crianças. Não julgue que o serviço da paz seja um problema da boca, nos ensina André Luiz no livro Mentores e Ceareiros. E sim, testemunho de amor e renúncia. Paz nós precisamos ter. Amor e renúncia, regeneração e humildade da própria vida. Porque somente ao preço do nosso próprio suor, na obra do bem, é que conseguiremos reconciliarmos o mais depressa com os nossos adversários, segundo a lição de Jesus. É onde nós, reconciliando com os adversários, nós vamos adquirindo a paz para os nossos corações. Porque quem vive guerreando com pessoas, não tem paz em momento nenhum. Cabe a nós, através da nossa postura, da nossa mudança, resolvemos esse problema de adversários, lembrando sempre que somos todos filhos de Deus, somos irmãos, e assim fica mais fácil. E nós temos duas alavancas que facilitam esse trabalho: coragem e paciência. Sejam quais forem os obstáculos que te desafiem nesses relacionamentos, aciona essas duas alavancas da paz. Coragem e paciência, porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no poder, no divino poder que nos rege os dias, e a paciência é a luz da esperança que nasce de nós mesmos nas lutas edificantes de cada dia. Precisamos ter paciência. Eu sempre falo para minha esposa, né, que eu estou numa dura missão. O tempo vai chegando, a idade vai chegando, a gente sabe que a gente está já não é depois do meio-dia não, está depois das 5 da tarde já. Então a gente tem que aprender a ter paciência. Eu falo para minha esposa, eu conversei com ela, ela fala: bem, eu preciso aprender um pouquinho a ter paciência. Sabe por quê? Se eu não aprender a ter paciência agora, enquanto eu estou fazendo palestra, enquanto eu estou estudando, eu estou entendendo que eu tenho que ter paciência, eu tenho que viver em paz, eu vou aprender a ter paciência, sabe onde? Numa UTI. Eu falo isso, sabe por quê? Eu já fui dar passe muitas vezes em UTI, a várias pessoas doentes. Alguém já entrou em UTI aqui? Vocês já perceberam tanto que é triste a pessoa estar lá muitas vezes, sedada, assim, e o espírito está ali preso naquele corpo e não consegue fazer nada. Depende de tudo de terceiros. E tem espíritos que ficam lá 3, 4, 5 meses, né? Então, vamos trabalhar na nossa paz, para que tenhamos paciência, para que tenhamos tranquilidade nos nossos anos, para o nosso bem. Eu estou lutando para ter paciência. Agora eu ganhei umas músicas ali da Elizabeth Lacerda, ali, eu saio do trânsito com essas músicas ali, quando eu vou na buzina, opa, Elizabeth fala de Jesus, eu lembro de Jesus na hora e não toco a buzina mais. É assim que a vida vai seguindo, gente. Paciência é a luz da esperança, que nasce de nós mesmos nas lutas edificantes. Tenhamos paciência. Tudo na vida é passageiro. Eu gosto de falar uma coisa que Allan Kardec nos ensina, que está lá no livro Obras Póstumas. Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, em abril, né, o mês que vem vai fazer aniversário, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele foi muito perseguido na França. Tinha problemas de saúde, tinha problemas financeiros, e ele foi muito perseguido. E certa feita ele disse que quando as vicissitudes da vida se tornavam muito intensas, ele olhava os problemas do ponto do olhar do espírito.
E os problemas passavam por ele como as águas passam por debaixo de uma fonte. O que é olhar o problema do ponto de vista do espírito? Espírito imortal. Os problemas materiais que nós temos vão acabar daqui a uns dias. O problema de todos nós vai passar. Mas se nós criarmos as virtudes para nós mesmos, espíritos imortais, os problemas passam e as virtudes ficam. Por isso é que nós precisamos ter paciência, precisamos ter resignação e, principalmente, confiança na bondade incomensurável de Deus. Paz no mundo e paz no Cristo. Essa é a paz que nós precisamos entender. A paz do mundo e a paz no Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Trabalho divino a caminho da luz imortal. Nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus, sabemos que precisamos amar uns aos outros, sabemos que precisamos trabalhar no bem. É o trabalho divino. E trabalhar no bem nós podemos fazer enquanto nós estamos encarnados já, não precisamos esperar ser espírito perfeito para fazer o trabalho divino, não. Vamos começar com pequenos gestos. Lembrar que também Jesus nos ensinou, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Muitas vezes a gente, senta no trono do egoísmo e quer que todo mundo sirva a gente. Não, vamos servir as pessoas, vamos aprender a isso. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. A paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede ao entendimento, por nascida e cultivada, porta dentro do espírito, no campo da consciência e santuário do coração. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 105. Belíssima mensagem para nós lermos para a reflexão do nosso dia. Esse livro, para quem não tem em casa, na internet, consegue ele também, o PDF dele tranquilo. Na tarefa da paz, ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor, a minha paz vos dou. Jesus renunciou para estar conosco. Imagine, Espírito Cristo, vivendo, gravitando Deus muito próximo, encarnou para nos dar exemplo de vida. E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa do nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Nós recebemos a paz de Jesus quando nós já temos esse entendimento. Emmanuel nos diz que Jesus reflete o amor e a luz de Deus sobre todo o nosso planeta. Nós recebemos diuturnamente essa luz e esse amor de Deus, mas nós muitas vezes com o nosso egoísmo nós não a refletimos. Precisamos aprender a refletir esse amor e essa luz conforme Jesus reflete para nós. E vamos conseguir começar a refletir com as pessoas que estão à nossa volta, no nosso lar. As pessoas queridas, os amigos, e à medida que nós vamos ampliando as pessoas para as quais refletimos o amor e a luz, nós vamos ampliando a nossa paz e a nossa serenidade. Isso está no livro no Reformador, dezembro de 1958. E aqui tem um ensinamento muito, muito importante para nós, do benfeitor Emmanuel. Disse-nos o Senhor, dou a vós outros a minha paz, e tens mantido a tua promessa através de todos os séculos da vida cristã. Jesus nunca nos abandonou. Tem muita gente que fala, Jesus vai voltar um dia. Jesus nunca nos abandonou. Jesus está sempre conosco de braços abertos. A literatura espírita nos relata isso. Que Jesus recebeu os apóstolos, os trabalhadores da sua seara, todas aquelas pessoas recebeu com muito amor e com muito carinho. Eu gosto muito, no livro Paulo e Estevão, quando Paulo desencarna, quem veio receber Paulo no plano espiritual? Jesus veio ao centro
Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, do seu lado direito, e Abigail, o grande amor de Paulo na encarnação, do lado esquerdo de Jesus. Os três vieram receber Paulo apóstolo. Então Jesus está sempre nos envolvendo com o seu amor através dos trabalhadores da tua seara. Então, inspira-nos por misericórdia, Senhor, a respeito e a fidelidade aos teus desígnios, para que não venhamos a perder a paz que nos destes, com a intromissão dos nossos caprichos na paz que vem de Deus. Nós queremos ter a paz de Jesus, que é o quê? É a paz do trabalho divino. Mas nós queremos intrometer na paz que Jesus nos dá os nossos caprichos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E quando nós fazemos essa intromissão dos nossos caprichos, nós nos desligamos de Jesus. Porque nós começamos a pensar somente em nós, somente em nós, e não pensamos nos outros. E é por isso que Emmanuel traz um belíssimo ensinamento para nós. É que se nós queremos viver esta paz que Jesus nos ensinou, essa paz que Jesus nos deixou, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos proceder com o equilíbrio entre os nossos desejos e os desígnios do Senhor para o momento atual que nos encontramos. No momento que nós nos encontramos, nós precisamos entrar no equilíbrio do meu desejo com desígnios de Deus, da divindade para com todos nós. É naquele momento crucial da ofensa, é que eu tenho que manter o equilíbrio entre o meu desejo. O que é que eu desejo? Revidar a ofensa. Mas o que devo fazer? Perdoar as ofensas segundo os desígnios de Deus. E eu fazendo equilíbrio entre o meu desejo e os desígnios de Deus, eu mantenho a paz. Olha que coisa interessante. E vale lembrar de quem quando falamos de paz? São Francisco de Assis. A prece de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. É o que nós devemos pedir. Que Jesus faça de nós um instrumento da paz. E olha como é que é a prece. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E assim procede na prece maravilhosa. E é lembrando nisso, é lembrando desses ensinamentos valiosos, é que nós vamos construindo a paz em nós. Sem colocarmos na nossa paz, na paz que vem de Deus, não colocar os nossos caprichos. Lembrando sempre dos ensinamentos de Jesus, e que a luz da doutrina dos Espíritos nos fortalece cada vez mais para nos dar a entender que somos espíritos imortais, que estamos matriculados nessa escola maravilhosa chamada Terra para adquirirmos conhecimento e virtudes, e nesse diapasão vamos construindo o nosso progresso espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha conosco a sua paz, e nós teremos a serenidade de recebê-la e manter em nossos corações. Boa noite a todos e muito obrigado pela atenção de todos. Convidamos a todos para a prece de encerramento, fechando os nossos olhos, mas lembrando das lições belíssimas que Jesus nos proporciona. E esta de hoje, que o companheiro nos trouxe, possa calar fundo na nossa mente. O perdão, a melhoria de vida e o nosso desejo de felicidade, de viver em paz. Mas para isso é preciso que nós nos armemos de esforço, de dedicação para alcançar essa paz, para viver bem. E assim, Senhor, nós agradecemos agora esse momento de estudo, esse momento de abertura da nossa mente para as coisas reais da vida. E nós te agradecemos, Senhor. Só podemos dizer muito obrigado
por tudo que recebemos. Muitas vezes as lições positivas é muito maior do que o dinheiro, muito maior do que o alimento, muito maior do que os nossos bens, porque dizem diretamente da nossa formação do homem de bem. Que Jesus nos abençoe, que assim seja, Senhor.